Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num manual de estratégia que vem de uma fonte, digamos, bem inusitada. Nossa análise se baseia no capítulo 16 de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, uma obra de sátira que nos dá uma espiada na visão do outro lado. Vamos direto ao que interessa. O livro é uma série de cartas de um demônio sênior, o Fitafuso, para o sobrinho e aprendiz dele, o Vermebile. E olha, essa carta aqui já começa com um tom de clara insatisfação, como dá para perceber na citação. É basicamente isso. Esse capítulo é como se fosse uma avaliação de desempenho, sabe? O Fitafuso tá ali, dando uma bronca no Vermibile sobre como ele está lidando com a vida religiosa de um ser humano recém-convertido. Então, o Fitafuso está furioso porque o tal do paciente se acomodou em uma igreja só. E para ele isso é um fracasso total. A partir daí, ele começa a traçar uma série de táticas de manipulação para virar esse jogo. E a primeira cartada do Fitafuso é a seguinte: fazer o paciente parar de ir na paróquia dele e começar a caçar uma igreja que combine mais com ele. Parece inofensivo, né? Só que a intenção por trás, essa é bem mais sinistra. O pulo do gato aqui é a mudança de mentalidade. É tirar a pessoa da posição de membro de uma comunidade e colocar-na de um consumidor, quase um cliente exigente, que fica ali avaliando o produto. E aqui a gente entende a lógica doentia por trás disso. Para o Fitafuso, essa ideia de paróquia, que junta as pessoas só porque elas moram no mesmo bairro, isso é um perigo, porque mistura gente diferente, rico com pobre, intelectual com trabalhador. O plano, então, é explodir isso e transformar cada igreja numa espécie de clube fechado, uma bolha, onde todo mundo é igualzinho. E essa caça à igreja perfeita tem um efeito colateral que, na verdade, é o objetivo principal. Ela muda completamente a atitude da pessoa com a própria fé. A jogada é levar a pessoa nessa jornada aqui, ó, do passo 1, o aprendiz humilde que está ali para receber algo, para o passo 2, o degustador, que experimenta de tudo, até chegar no passo 3, o crítico, aquele que julga cada detalhe. E essa citação resume tudo, né? Na visão do Fitafuso, um espírito que só critica, que só aponta defeito, se torna um solo completamente infértil para a fé. A pessoa só enxerga o que está errado e não aquilo que poderia alimentá-la. E para dar um empurrãozinho nesse caminho do criticismo, o Fitafuso já mapeou a situação. Ele identificou 2 líderes de igrejas ali perto que são perfeitos para serem usados como ferramentas no plano dele, cada um com uma falha bem específica e útil. A análise dele é fria, é cirúrgica. De um lado, tem o vigário que dilui a fé, que a deixa tão aguada que vira quase um ceticismo. Ótima ferramenta. Do outro, o padre Spike, que usa o ódio para chocar. Mas ele tem um problema sério, um risco. Ele acredita de verdade. E uma crença genuína, mesmo que toda torta, é sempre um perigo para os demônios. No fim das contas, não importa se os estilos são opostos. Um mata a alma de fome com a falta de conteúdo, o outro afasta as pessoas com ódio. Os dois dão ao paciente o que ele precisa, mais motivos para continuar sua busca, sua compra pela igreja ideal. Ok, mas e se o paciente não for embora? E se ele resolver ficar? Sem problemas. O plano B é transformar essa pessoa num militante fanático de alguma facção dentro da própria igreja. E aqui vem uma tática genial e assustadora do Fitafuso para criar ódio. Não precisa de grandes discussões teológicas. Na verdade, é o contrário. As coisas pequenas, as trivialidades, funcionam muito, mas muito melhor. Olha só esse exemplo. A briga entre quem fala missa e quem fala Santa Comunhão. Fitafuso diz que a diversão de verdade é botar lenha nessa fogueira, fazer com que os dois lados se odeiem por causa de uma palavra, sendo que nenhum deles consegue explicar direito qual é a diferença teológica. O foco sai do essencial e vai para o superficial, e é aí que a hostilidade cresce. E essas são as ferramentas do ódio, coisas que no fundo são irrelevantes. Briga por causa de velas, do tipo de roupa que o padre usa, a famosa treta entre high church, com rituais mais pomposos, e low church, mais simples. Detalhes como o jeito que alguém se ajoelha viram motivo para um desprezo enorme entre facções. Certo. Então vamos juntar as peças. Qual é a grande sacada desse manual demoníaco? O que essa estratégia toda nos revela? A verdadeira arte do demônio, segundo a carta, não é criar pecados espetaculares, grandiosos. É outra coisa. É alimentar aos pouquinhos as pequenas corrupções que moram dentro da gente. O orgulho, o julgamento, o espírito de facção.
A corrupção não chega com um trovão, ela chega como um sussurro, que nos convence de que somos juízes de tudo e de todos. E a análise nos deixa com essa provocação. Porque essa lógica não vale só para igrejas, não é mesmo? Em quantas outras áreas da nossa vida, essa busca constante pela nossa preferência, por aquilo que combina com a gente, acaba nos tirando da posição de aprendizes e nos colocando nesse pedestal de críticos. É uma reflexão e tanto para se fazer.